processo de sincretismo religioso nas religiões de matriz africana no Brasil é um dos fenômenos espirituais, culturais e históricos mais complexos da formação brasileira. Para compreendê-lo profundamente, é necessário observar tanto sua dimensão histórica quanto suas interpretações teológicas contemporâneas, especialmente dentro da Umbanda moderna. Durante o período colonial escravagista no Brasil, milhões de africanos foram trazidos à força, principalmente de regiões correspondentes hoje à Nigéria, Benin, Angola e Congo. Esses povos carregavam consigo tradições religiosas extremamente sofisticadas, estruturadas no culto dos orixás voduns, ancestrais e forças da natureza. Ao chegarem ao território brasileiro, encontraram uma sociedade oficialmente católica, fortemente controlada pela coroa portuguesa e pela Igreja Católica. As práticas religiosas africanas eram frequentemente perseguidas, proibidas ou tratadas como feitiçaria. Neste contexto nasceu o sincretismo religioso, um mecanismo de preservação espiritual e cultural. Os africanos escravizados passaram a associar seus orixás a santos católicos. Externamente aparentavam venerar figuras do catolicismo, internamente mantinham vivos seus cultos ancestrais. Foi uma extraordinária estratégia de sobrevivência religiosa. Assim, surgiram associações clássicas como Ogum, ligado a São Jorge, Oxóssi, associado a São Sebastião, Iemanjá, relacionado a Nossa Senhora dos Navegantes, Xangô, vinculado a São Jerônimo ou a São João Batista, Oxalá, associado a Jesus Cristo. Entretanto, reduzir o sincretismo apenas a um disfarce religioso talvez seja simplificar demais um processo muito mais profundo. Com o passar do tempo, especialmente dentro da Umbanda, o sincretismo deixou de ser apenas uma estratégia defensiva e passou a adquirir interpretações espirituais e metafísicas muito mais amplas. É nesse ponto que entram autores e sacerdotes contemporâneos, como Rubens Saraceni, que desenvolveram uma visão teológica mais universalista sobre os orixás. Na interpretação dos chamados sagrados tronos divinos, os orixás deixam de ser compreendidos apenas como divindades associadas a povos africanos específicos e passam a representar princípios cósmicos universais da criação divina. Nessa visão, Oxalá representaria o trono da fé, Ogum, o trono da lei, Oxóssi, o trono do conhecimento, Xangô, o trono da justiça, Iemanjá, o trono da geração, Oxum, o trono do amor, e assim sucessivamente. Os nomes dos orixás seriam, portanto, formas humanizadas, simbólicas e acessíveis de forças divinas muito maiores e mais abstratas. Nessa ótica, o sincretismo ganha uma nova interpretação. Os santos católicos não seriam necessariamente os mesmos seres que os orixás, mas poderiam ser compreendidos como espíritos ou consciências que irradiaram os mesmos princípios divinos representados pelos tronos sagrados. Assim, Jesus Cristo não precisaria ser literalmente Oxalá, mas deve ser visto como a mais elevada manifestação encarnada do trono da fé. Da mesma forma, São Jorge irradiaria aspectos vibratórios ligados à lei e à proteção, ou seja, ao trono masculino da lei. Santa Bárbara pode ser compreendida, dentro da visão dos tronos sagrados divinos de Rubens Saraceni, como uma manifestação espiritual humana que irradiou o trono da lei, associado a Orixá Yansan, pela coragem, missão, combate ao mal, convicção divina e devoção absoluta ao propósito sagrado. São Sebastião pode ser interpretado como uma consciência espiritual que irradiou aspectos do trono do conhecimento, associado ao Oxóssi, pela sua disciplina, estratégia, direção e firmeza espiritual diante da perseguição, simbolizando a busca consciente pela verdade, pela elevação e pela superação das limitações humanas através da fé e do propósito. Dentro da interpretação dos sagrados tronos divinos de Rubens Saraceni, Obá, como irradiadora do trono feminino do conhecimento, representa o conhecimento disciplinado, estratégico, resiliente e conquistado pela experiência, pela superação e pela firmeza emocional, podendo ser simbolicamente aproximada de figuras como Santa Teresa d'Ávila ou ainda Santa Catarina de Sena,
mulheres marcadas por profunda sabedoria espiritual, coragem interior, discernimento e capacidade de orientar consciências através da fé, da introspecção e do conhecimento elevado. Dentro dessa interpretação, o sincretismo deixa de ser apenas uma camuflagem histórica e passa a funcionar como uma correspondência vibratória entre diferentes manifestações do sagrado. Essa leitura procura resolver uma antiga dificuldade teológica: como aproximar tradições religiosas diferentes sem afirmar que todas são exatamente iguais. Nesse modelo, o trono divino é o princípio universal. O orixá é sua manifestação arquétipica. E santos, profetas ou mestres espirituais são a humanização dessa mesma força em diferentes culturas e épocas. É uma visão que aproxima a Umbanda de correntes metafísicas universalistas, presentes também no Hermetismo, Neoplatonismo, Cabala e tradições orientais, nas quais existe um princípio divino absoluto, que se manifesta por emanações espirituais. Ao mesmo tempo, essa releitura não é consenso entre todas as tradições afro-brasileiras. Muitos praticantes do candomblé, até mesmo da Umbanda, e estudiosos africanistas defendem que os orixás pertencem a contextos culturais africanos específicos e não devem ser reinterpretados apenas como arquétipos universais ou princípios abstratos. Para esses grupos, universalizar excessivamente os orixás pode enfraquecer suas raízes históricas, culturais e ancestrais. Por isso, atualmente coexistem diferentes compreensões: terreiros que mantêm o sincretismo católico tradicional e casas que rejeitam completamente associações com santos, e ainda linhas espirituais que reinterpretam os orixás como manifestações universais dos tronos divinos. Talvez justamente aí esteja uma das características mais singulares da Umbanda moderna: sua capacidade de dialogar simultaneamente com a ancestralidade africana, o catolicismo popular, o espiritismo, o esoterismo e diversas correntes espiritualistas, formando uma tradição genuinamente brasileira, plural e em constante transformação. O que começou como resistência cultural durante a escravidão transformou-se, ao longo do tempo, em uma profunda discussão filosófica e espiritual sobre a própria natureza do sagrado, da manifestação divina e da relação entre as diferentes religiões da humanidade. A Umbanda, em sua essência espiritual mais elevada, não surge para romper com as raízes ancestrais africanas, nem substituir tradições mais ortodoxas, mas para ampliar pontos de compreensão, acolhimento e evolução espiritual, buscando integrar diferentes manifestações do sagrado, sem negar a profundidade e legitimidade e a riqueza das tradições que lhe deram origem.